Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao nosso mini curso Desobsessão na Umbanda, parte 7, quando então vamos falar sobre educação mediúnica, esse que provavelmente é o vídeo mais importante dessa série se nós quisermos efetivamente fazer um bom trabalho de desobsessão na Umbanda. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Tranquilo? Muito bem. No estudo passado, eu comentei um pouquinho a respeito da organização, do terreiro, da preparação do terreiro para o trabalho de desobsessão. Falei da importância de você ter ali uma mesa, cadeiras firmes onde os médiuns vão se assentar para que o trabalho aconteça. Então vamos continuar a partir daí. Bom, está lá na reunião de desobsessão, o médium então ele vai se sentar e ele precisa estar numa posição confortável. Se ele vai cruzar a perna, se não vai cruzar, se vai cruzar braços, se não vai, se vai cruzar os dedos, se não vai, isso efetivamente não importa, não faz a menor diferença. Eu sei que existem casas, eu sei que existem pessoas que têm alguma resistência em relação a isso, Acha, não, você não pode cruzar os dedos, não pode cruzar os braços, não pode cruzar as pernas, mas efetivamente isso não faz a menor diferença. O médium precisa estar confortável, relaxado, para que o transe mediúnico aconteça. Então, esse é o primeiro ponto e é por isso que a mesa ela é importante, porque durante o transe, muitas vezes o médium vai se curvar ou ele vai apoiar-se na mesa. Se ele tiver só a cadeira, ele pode ficar desconfortável, ele pode vir a se desequilibrar. Então é por isso que a mesa é importante, para que o médium possa apoiar os braços. Dependendo da entidade, às vezes, por exemplo, o médium vai pôr a mão no rosto, então ele apoia, como eu estou fazendo aqui. Vocês não estão vendo, mas tem uma mesa aqui. Então eu estou com os cotovelos na mesa, coloco a mão no rosto. O médium às vezes vai deitar o rosto em cima da mesa. Então a mesa ela é importante por isso, como um ponto de apoio a que o médium durante o transe mediúnico pode vir a utilizar. É só para isso, tá? O próximo item que nós vamos falar é sobre o tom de voz. Eu já participei de alguns trabalhos de desobsessão que parecia aquela sessão do descarrego daquela igreja que vocês já viram falar, que eu não vou citar aqui qual é. Sabe, que você só grito e gente correndo para um lado e gente correndo para o outro. Tem muita gente que pensa que desobsessão é isso, e não é. Então, a primeira coisa fundamentalmente importante nesse trabalho de desobsessão na Umbanda, e no que se refere à educação mediúnica, é um controle da voz. Então, nada de médium gritando, esperneando, xingando, vociferando, tudo isso é desnecessário. Da mesma forma, o Cambone que está ali fazendo a função de esclarecedor não deve também gritar, não vai, se afobar. O tom de voz tem que ser um tom baixo. Por quê? Para não atrapalhar o trabalho que está acontecendo do lado. Lembra quando eu falei aqui no estudo que eu prefiro grupos pequenos? Esse é um dos inconvenientes de se ter grupos grandes. Imagina que você tem ali 10 médios incorporados ao mesmo tempo. Um está chorando, um está gargalhando, um está nervoso. Então isso vira um burburinho que as pessoas não conseguem entender. E qual é, geralmente, o impulso natural? Aumentar o tom de voz. Então aquele que está dialogando, como está chegando muito barulho, ele tende a falar alto. E o médium que está recebendo a entidade também vai tender a falar alto para que o Cambone escute. Então não é necessário. O médium tem que entender que quando ele dá a passividade, o objetivo, sim, é permitir que a entidade se manifeste, mas se manifeste de uma forma construtiva. Se for para incorporar, para ficar xingando, para ficar agredindo, para ficar, atazanando o trabalho, não tem por que isso acontecer. Então não é porque a entidade é sofredora,
que a entidade é agressiva. Enfim, não é porque o espírito muitas vezes é inferior que a manifestação tem que ser rude, grosseira, ofensiva, etc. O médium consciente, e a imensa maioria é consciente, ele age como um filtro. Então, se ele vê que a entidade está querendo xingar, que a entidade está querendo agredir, que a entidade está querendo, através da fala, agredir a pessoa que está ali, ele tem a obrigação de fazer o controle. Porque o objetivo não é simplesmente permitir que a entidade se manifeste, mas permitir que ela se manifeste de uma forma construtiva. E o que é que há de construtivo em incorporar para ficar xingando, para ficar berrando, para ficar gritando? Então esse é o primeiro ponto. A mesma coisa vale para o Cambone, precisa conversar baixinho. Por isso que desobsessão é um trabalho que se faz aqui, no pé da orelha. Então o médium recebeu a entidade, ele vai cortar todas essas expressões chulas, ele vai cortar qualquer ímpeto de agressividade, para que isso não faça com que o trabalho se torne ofensivo ou desgastante para a pessoa que está ali. Ninguém vai para a desobsessão para ser ofendido. Ninguém vai para a desobsessão para ser humilhado. Então, ainda que a entidade tenha esse impulso, repito mais uma vez, o médium deve ter controle. Então, o trabalho tem que acontecer num tom de voz baixo, para que um não interfira no processo do outro. Então, se um médium está aqui e ele incorporou, o Cambone chega perto dele e vai conversar baixinho. E o médium vai dar passividade também baixinho. Nada de gritar, de fazer espetáculo, porque senão ele atrapalha o outro. Aí em frente ele pode ter um médium que está ali no começo do transe. Aí de repente a pessoa incorpora, a pessoa solta um berro, o médium assusta. Isso já aconteceu comigo N vezes. Então, ponto importante da educação mediúnica, moderar, controlar o tom de voz. O próximo passo é o controle corporal. Esse item é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês de um caso real. Uma vez eu estava num trabalho de desobsessão, eu estava me concentrando, sentindo as vibrações ali do local, de olhos fechados, como eu costumo fazer. Eu tenho um hábito de me sento assim, fecho os olhos e fico ali em concentração, sentindo, em oração, desse jeito. O médium que estava à minha frente, ele incorpora um espírito agressivo. E o que ele faz? Ele permite, ou até mesmo ele deve ter exagerado na manifestação. Então, se o espírito queria se manifestar e fazer assim na mesa, ele, sabe o que ele fez? Ele deu um murro com tanta força na mesa, com tanta força, que ele quebrou a mesa. A mão dele atravessou, que era uma mesa de plástico. Agora tentem imaginar vocês o susto que eu levei. Imagina o ambiente em que está tocando uma musiquinha assim, não sei se vocês conseguem ouvir. Está tocando musiquinha, as luzes apagadas, apenas a luz vermelha, eu ali em concentração, esperando a entidade chegar e de repente, bum, parece que uma bomba tinha explodido no meio do trabalho. Só que não foi uma bomba, foi um murro numa mesa de plástico com muita violência. O susto foi tão grande que eu quase caí de costas. Então, a gente tem que ter controle corporal. Assim como o médium tem que controlar a voz, ele também tem que controlar o seu corpo. Imagina, por exemplo, se eu incorporo um espírito extremamente violento. Aí eu deixo uma caneta assim na mesa, e é por isso que não se deve deixar nenhum tipo de objeto. O médium que recebe a entidade não é um médium que tem controle sobre si. E não é que ele não tem controle porque ele é muito médium, é porque ele não tem uma boa educação mediúnica. Aí o espírito pega essa caneta aqui, com essa pontinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E vira assim, enfia dentro do olho do Cambone. Já pensou? Fica parecendo um filme de terror, né? Mas pode acontecer. Se o médium não for disciplinado e ele receber uma entidade agressiva, a entidade pode fazer isso. É claro que eu estou dando um exemplo bem bizarro, né? Mas enfim, é por isso que não se deixa objetos em torno da mesa. E por mais estranho que isso possa parecer, eu vou dar outro exemplo para vocês igualmente real. Vocês não são obrigados a acreditar em mim, mas eu juro que isso é de verdade.
Uma vez, durante um trabalho de desobsessão, o que aconteceu? A médium recebeu um quiumba, o que é relativamente raro nos trabalhos de desobsessão da Umbanda, porque quiumba é uma entidade, até para quem não sabe, e isso, repito, de acordo com a nossa compreensão, quiumba é um tipo de espírito muito atrasado, um espírito perverso, um espírito mau, um espírito muito atrasado, do tipo que quando encarna na Terra dá trabalho desde o momento que nasce até o momento que morre. Sabe esse tipo de gente? Quiumba é isso. E ela incorporou um quiumba. Ela se descontrolou completamente e ela virou a cadeira para trás. Ela caiu no chão. No que ela caiu no chão, a pessoa que estava ao lado foi tentar levantá-la. No que a pessoa foi tentar fazer isso, a médium deu uma mordida na coxa da pessoa. Então, a médium mulher incorporou um quiumba e deu uma mordida na coxa do médium homem que foi ali auxiliar. Quando terminou o trabalho, a pessoa estava com a mão na perna, tipo assim, dava para ver que ela estava sentindo dor. E aí ela mostrou pra gente a marca que fez, ficou a arcada dentária, ficou roxo na perna, foi aquela mordida que pegou no músculo, aquela mordida fodida mesmo. Agora pensem o seguinte, imagina se essa pessoa que levou a mordida fosse casada com uma pessoa ciumenta. Aí ela chega em casa e mostra para a mulher e fala assim, isso aqui foi uma mordida que eu levei de um quiumba. Agora vamos imaginar um cenário pior, que é um cenário real. Eu costumo dizer que o primeiro grande karma das mulheres médiums são seus maridos, né? E eu falo isso brincando, mas essa é uma realidade, né? O que tem de marido ciumento, colocando pedra no caminho do trabalho mediúnico das mulheres, é complicado. Mas imagina o contrário. Imagina, por exemplo, uma mulher que é casada com um homem ciumento, que não entende nada de Umbanda, não conhece isso. Aí o médium, homem, incorpora, faz toda essa cena que eu descrevi e dá uma mordida na coxa dessa mulher. Imagina ela chegando em casa e falando assim pro marido, não, isso aqui foi um quiumba que incorporou lá no terreiro e deu uma mordida na minha coxa. Pode parecer brincadeira, mas eu juro que foi um caso real. Vocês conseguem imaginar o problema que isso poderia causar para as pessoas? Então, assim, o médium ter controle corporal é um princípio fundamental. Porque eu já vi, por exemplo, o médium incorporar o espírito sofredor, o espírito obsessor, e o espírito fechar a mão do médium e começar a dar soco na cara dele, na própria cara do médium. Então, assim, esse tipo de coisa só acontece quando não se tem educação mediúnica. Não importa se o médium é consciente, semiconsciente ou inconsciente. Se o médium é educado mediunicamente, ele não faz esse tipo de coisa. E aí vocês perguntam, não, mas como faz para ser educado mediunicamente? Duas formas. Número 1, estudando sobre mediunidade. E número 2, praticando com interesse fraterno. Médium que gosta de chamar atenção, médium que gosta de ser o centro da atenção, é sempre um médium que não tem educação mediúnica. É o médium que grita, é o médium que, enfim, ele faz tudo para chamar atenção. As manifestações dele são quase manifestações circenses. E não precisam ser. Então, educação mediúnica é isso, é estudar sobre mediunidade, entender como é que ela funciona e, ao mesmo tempo, servir com desinteresse. É assim que funciona. Então, o controle corporal é muito importante. Vamos dar mais um exemplo, que é muito comum nos trabalhos de desobsessão. Muitos médiums acham que porque estão incorporando o espírito sofredor, que ele tem que ficar ali tremendo e não sei o quê. Ok, existem casos em que a entidade está realmente muito perturbada e esse tipo de manifestação pode acontecer. Mas muitas vezes é esse desejo de chamar atenção. Então, vou contar para vocês uma outra experiência real. Eu estava num trabalho de desobsessão e eu estava ali como convidado, portanto, eu tenho como princípio que convidado na casa dos outros é simplesmente visita. E eu estava ali observando, o dirigente do trabalho chegou para mim e falou assim, você pode conversar com a entidade que eu estou com um problema, não estou conseguindo ouvir direito? Eu falei, posso. Aí eu cheguei
O médium estava assim, parecendo que estava num terremoto de 10 na escala Richter. E tremia, e saculejava. Eu cheguei no ouvido do médium e falei assim: controla a respiração, controla o corpo, não precisa disso. Acalma, o corpo é seu. Permita a manifestação, mas sem esse barulho todo, que não precisa. O médium foi acalmando, acalmando, acalmando. A entidade se manifestou. Eu conversei com ela baixinho, do jeito que eu expliquei para vocês que funciona. A entidade foi embora, o trabalho deu certo. Então, muita gente, por estar acostumado a ver nas giras as puxadas, em que parece que se a entidade não chegar babando, não chegar rosnando e não parecer que incorporou um leão, as pessoas não acreditam. Então muita gente chega no trabalho de desobsessão na Umbanda com essa ideia de que quanto mais maluca, quanto mais grotesca, quanto mais vociferante for uma manifestação, mais ela é forte. Isso está completamente equivocado. Porque o objetivo, vamos lembrar, é socorrer essas pessoas, não é fazer circo, não é fazer espetáculo. E com isso eu não quero dizer que o médium tem que ficar engessado, que a entidade não pode nem piscar o olho, que já vai ter alguém dando bronca ali. Não é isso. Eu, quando incorporo o sofredor, às vezes ele abaixa, às vezes ele faz assim, às vezes ele... Não tem importância. Se ele quiser dar um tapa na mesa, não tem importância, mas desde que seja controlo. A entidade quer fazer, eu até permito, mas a força é minha. Eu não vou chegar e começar a bater na mesa só porque a entidade quer, porque isso não é construtivo. Entende o que eu quero dizer? Bom senso na manifestação. O médium não tem, repito mais uma vez, que permitir que a manifestação flua simplesmente. Ele tem que ter controle sobre ela, para que ela seja construtiva. Porque senão, o que impede o médium de incorporar uma entidade obsessora que de repente vai começar a esmurrar o Cambone? Então, enfim, não vou nem repetir, senão vou ser prolixo, né? Vamos para o próximo item. O esclarecedor, a pessoa que vai conversar com a entidade, eu falei sobre isso recentemente nos estudos, que precisa ser uma pessoa que estuda muito, né? Precisa ler, precisa compreender e estudar o Evangelho, precisa aprender a evangelizar a si mesma e, com isso, desenvolver o dom de ajudar as pessoas com a sua fala. As pessoas chegam no trabalho de desobsessão sem saber o que falar com os espíritos, simplesmente porque nunca treinaram nas suas vidas a possibilidade de dar uma palavra amiga para alguém. Então, como é que vai aprender? E aí, muita gente fala assim: mas eu não sei o que eu falo para a entidade. E aqui eu posso responder como psicólogo que assim, a gente tem muita essa ânsia de saber o que falar. Morreu um parente de um amigo meu, mas eu não sei o que eu falo. E muitas vezes você não precisa falar nada. Você precisa ouvir. Entende? Isso é que é importante. Então, na desobsessão, o esclarecedor precisa falar pouco e ouvir muito. Então, ele escuta o espírito e ele fala de maneira certeira, de maneira precisa. E não adianta ele ficar ali barulhando a cabeça do espírito, falando um monte de coisa. Ele só vai ser chato. A entidade vai virar para ele e falar assim: não, eu quero ir embora porque você é chato. Então, não é esse caminho. Então, não precisa ter tanta preocupação em saber o que falar, apesar que isso vai ser treinado. A preocupação inicial é aprender a ouvir. Ouvir de uma forma consciente, ouvir de uma forma atenta. E aí, quando você for responder com o coração. Pensar que você está falando alguma coisa ali que você gostaria de ouvir se você estivesse no lugar daquela entidade. Então, esse é o segredo de ser um bom esclarecedor. Nada de querer moralizar o espírito, da lição de moral, ficar, enfim, dando carteirada no espírito. Isso não funciona. Tem que ser uma coisa fraterna, uma coisa amorosa, uma coisa que venha do coração. Nesse sentido, ouvir é muito mais importante do que saber falar. E por fim, vamos falar da intuição. Porque assim, muitos esclarecedores, por serem cambones, são, portanto, pessoas que geralmente não incorporam, né? Ou seja, elas estão ali fazendo aquela função justamente porque elas não têm a mediunidade de incorporação. Mas isso não quer dizer que eles não tenham outra mediunidade.
Então, num trabalho de desobsessão, muitas vezes o Cambone vai desenvolver primeiro a intuição. Às vezes o médium está ali, caladinho, e na cabeça do Cambone vai começar a vir algumas informações. O próximo espírito que vai se manifestar é uma mulher, é o espírito suicida. Então, e por que isso acontece? Porque o trabalho está sendo conduzido pela espiritualidade. Não é só o Cambone que está falando, do lado do Cambone fica um espírito, fica um guia. E esse guia vai intuir o Cambone sobre o que falar, como falar, quais são os fatores mais importantes. Então, o Cambone tem que ficar, o esclarecedor Cambone, enfim, ele tem que ficar atento à intuição dele. A intuição vai dizer às vezes, fala disso, fala daquilo. E conforme o Cambone vai se aprimorando nisso, a intuição dele começa a ficar muito certeira e ele consegue falar coisas que ajudam realmente. Então, atenção à intuição. A intuição é importante. Mas às vezes o Cambone vai desenvolver outra mediunidade, ele pode começar a desenvolver a evidência. Então ele começa a princípio ver vultos, formas, daqui a pouco ele está vendo os espíritos. Então não é porque ele não incorpora que ele não tenha outros tipos de mediunidade. Então é muito importante que ele fique atento à intuição, porque a intuição é que vai direcioná-lo para saber como conversar com aquela entidade. E de resto, repito mais uma vez, ele precisa estudar, precisa conhecer o Evangelho, precisa ler livros que falam sobre a moral, sobre a ética. E com isso ele vai, doutrinando a si próprio, como a gente falou, no estudo passado, e ele vai tendo material para poder usar ali. Porque se o médium de incorporação está recebendo na matéria dele, o Cambone vai receber a intuição dos guias. Olha, fala disso, fala daquilo, vai por esse caminho, vai por aquele outro. Enfim, para não estender muito o áudio, essencialmente é isso. A educação mediúnica ela é importante em todos os trabalhos, mas ela é especialmente importante no trabalho de desobsessão. Porque o trabalho de desobsessão, quando ele é feito, ele não parece circo, não tem gritaria, não tem xingação, não tem nada disso, é um pronto-socorro. Se um dia vocês pudessem ver como funciona aqui, vocês veriam os médios em concentração, o médium incorpora, a pessoa chega ali do lado, vai conversando, o espírito quiser chorar, chora, o espírito quiser gargalhar, gargalha, mas tudo contidamente, dentro dos padrões, nada de estardalhaço, porque isso não é necessário. Repito mais uma vez, o objetivo é permitir a manifestação de uma alma sofredora que está ali pedindo socorro e não se consegue socorrer no meio de bagunça, no meio de gritaria, não é? Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui e até a nossa parte 8, né? É isso aí. Um abraço.